Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, Evangelista Renato, falando aqui. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre a Reforma Protestante, que é um dos fatos mais importantes da história. Não só da história da Igreja, mas também da história mundial como um todo. Então você sabe que a Reforma Protestante é um fato. É um fato importantíssimo para a história mundial, não só para a história da Igreja. Você que é crente precisa saber, talvez você já até saiba, e principalmente você que é crente e professor de EBD da Assembleia de Deus de Madureira, que nesse primeiro trimestre está tratando na sua revista para adultos da EBD sobre o movimento pentecostal, e a nossa próxima aula é justamente sobre a Reforma Protestante. Mas você sabe qual é a importância da Reforma Protestante e quem são os seus principais precursores, os seus principais personagens? Quando se fala em Reforma Protestante, muito se fala de Lutero, muito se fala de Calvino, muito se fala de Zwingli, né? Mas antes desses grandes homens importantes para a Reforma, apresentarem as suas argumentações, a sua oposição contra as mazelas da Igreja Católica, houveram outros homens. E um deles, que era John Wycliffe, ou João Wycliffe, falando abrasileiradamente, que foi talvez o grande precursor da Reforma, inclusive chamado pelos seus sucessores, os que vieram após ele, chamado de Estrela da Manhã da Reforma, uma alusão ao planeta Vênus, que começava a brilhar mais ou menos uma hora antes do nascer do Sol. Então ele era chamado a Estrela da Manhã da Reforma Protestante, tal importância que tem John Wycliffe para a Reforma. E o John Wycliffe foi um grande influenciador de muitos de pré-reformadores e de reformadores. Influenciou John Hus, influenciou o próprio Martinho Lutero, influenciou Calvino, influenciou Zwingli, porque na verdade a sua vida acabou marcando a história, não só a história da Igreja, como eu já falei, mas a história mundial como um todo, né? O John Wycliffe, que era de uma família rica de Yorkshire, uma família de posse, né? Sua família era uma família que tinha muitas condições, e ele acabou indo para a Universidade de Oxford quando ele tinha 18 anos. E na Universidade de Oxford ele estudou filosofia, estudou teologia, estudou legislação canônica ou eclesiástica. Então, uma coisa que eu quero que você perceba logo no começo do nosso assunto é que todos os grandes reformadores também tinham uma educação acadêmica formal, né? Eram teólogos, mas também tinham uma educação acadêmica formal. E o John Wycliffe era muito influente também no parlamento, se tornou, com o passar dos anos, acabou se tornando muito influente no parlamento inglês, considerado até um dos representantes do rei no parlamento, e muitas vezes era consultado pelo parlamento sobre algumas questões, e ele tinha a proteção de algumas pessoas, algumas personalidades importantes da nobreza, e talvez por isso ele tenha acabado morrido
digamos, de morte natural, né? Ou de morte por doença. Não morreu como John Royce, por exemplo, que morreu queimado vivo. Talvez por isso. Mas ainda assim, ele acabou sendo muito hostilizado e perseguido pela Igreja Católica, principalmente no começo das suas argumentações incisivas contra a Igreja Católica, quando ele argumentava principalmente contra a corrupção e a ostentação financeira do alto clero católico, argumentava da necessidade de traduzir a Bíblia do latim para o inglês para que todo o povo, todas as pessoas comuns, tivesse acesso livre à leitura e ao entendimento da Bíblia. Ele também pregava sobre a importância da Bíblia como autoridade máxima para o cristianismo. Ele pregava também sobre a possibilidade da salvação para qualquer pessoa, independente de boas obras, ou seja, pregava contra o pagamento de indulgências, né, que para o clero da instituição religiosa da época, o pagamento de indulgência era a grande boa obra para a salvação da alma, mas ele pregava que a salvação era principalmente pela graça. Pregava sobre as autoridades civis não dependerem da igreja, pregava sobre a necessidade do Estado tomar os bens terrenos da igreja e pregava também sobre a necessidade do rei ter um controle evangélico e ainda sobre a necessidade do rei cercar-se de teólogos para aconselhá-lo. São as grandes, digamos assim, são as grandes reivindicações do John Wycliffe. John Wycliffe, que foi importantíssimo para a reforma protestante, e por ter grandes protetores, grandes homens da corte, e por isso ele tinha uma certa liberdade para pregar, principalmente no tempo do reinado do rei Eduardo, né, que logo depois que ele foi que reinou mais tempo, né, no tempo da existência, no tempo da vida do John Wycliffe, ele teve uma grande liberdade para pregar, mesmo com a perseguição da Igreja Católica. Eu acredito que por uma obra de Deus, por uma ação de Deus, ele acabou sendo protegido por pessoas da corte que impediram que ele fosse executado, como o John Royce, mas por fim ele acabou se tornando uma pessoa não grata até para a corte, porque ele começou também a pregar contra as regalias, né, da nobreza, e ele acabou sendo silenciado até pelo seu grande protetor na corte, que se tornou o tutor do rei Ricardo, que foi o sucessor do rei Eduardo. O rei Ricardo, que subiu ao trono com 9 anos de idade, e ele teve que ter um tutor, e esse tutor, que era o seu protetor, o tutor do rei, que era o seu protetor, acabou mandando que ele se silenciasse, que ele se calasse. Pregou também contra a transubstanciação de Cristo, que era um ritual da Santa Ceia, onde a Igreja Católica argumentava que o pão se transformava de verdade no corpo de Cristo, e o suco de uva, ou na época o vinho, se transformava de verdade no sangue de Cristo, e o pão se transformava de verdade no corpo de Cristo, né? Bom, ele acabou sendo, no final da sua vida, silenciado, ou ordenado que se calasse pelo seu grande protetor, que era o John de Lancaster, ou de Gaunt,
porque ele também começou a pregar sobre a nobreza, ou contra a nobreza, contra as regalias da nobreza e da corte, e até do parlamento, e ele terminou os seus dias na sua terra natal, né, se tornando o pregador da cidade de Lutherworth, né? E ali ele teve uma crise ou dizem que foi um derrame, dizem que ele ficou apoplético no dia 28 de dezembro de 1384, e 3 dias depois, no dia 31 de dezembro do mesmo ano, ele acabou morrendo, tá bom? E essa é uma parte da história aí do John Wycliffe. Lembrando que nos seus últimos dias, ainda na cidade de Lutherworth, ele traduziu, que era um dos grandes argumentos dele, uma das grandes reivindicações dele, ele mesmo acabou traduzindo a Bíblia do latim, a Vulgata Latina de Jerônimo, do latim para o inglês, dando um acesso parcial, uma outra história, depois eu conto essa história, mas dando um acesso parcial às pessoas comuns à leitura da Bíblia no seu próprio idioma, tá? Essa história aí, uma parte da história do John Wycliffe, que também escreveu mais de 300 documentos, escreveu várias teses sobre a Igreja Católica, sobre a política, sobre o Estado, e ele foi uma pessoa muito influente em toda a Inglaterra, em toda a história da Igreja e também da história mundial, já que ele foi o grande precursor da Reforma. O grande precursor da Reforma, na minha opinião, na minha humilde opinião, claro, quem sou eu, mas na minha humilde opinião, acredito que se Deus não usasse Wycliffe, ele usaria outra pessoa, mas na minha humilde opinião, ele acabou, na minha opinião, sendo o personagem mais importante para a Reforma Protestante, porque ele influenciou, após ele, todos os grandes reformadores, Bom, como disse, ele escreveu mais de 300 documentos, mais de 300 escritos, e os seus escritos acabaram sendo espalhados por toda a Europa. Inclusive, um dos seus escritos que foi parar lá na Tchecoslováquia, lá na Boêmia, e acabou influenciando um outro grande pré-reformador ou reformador, que foi justamente o Jan Hus. O Jan Hus, que é chamado também de o Ganso, Jan Hus, que é também chamado de o Ganso, foi um grande reformador, que era também, como John Wycliffe, era também um sacerdote católico. Repare que todos os homens que foram reformadores religiosos, do século XIV ao século XVI e XVII, faziam parte do clero católico e se revoltaram contra as mazelas, em primeiro lugar, contra a mazela da Igreja. E um desses foi John Hus, que nasceu em 1369 e foi condenado em 1415 pelo Concílio de Constança, tá bom? Pelo Concílio de Constança. Ele foi de uma família, ao contrário de John Wycliffe, ele foi de uma família muito pobre. Quando ele entrou e se tornou padre católico, a intenção dele era ter uma vida financeiramente mais confortável, tá? Foi paróquio da Capela de Belém, em Praga, era bacharel em artes, bacharel em teologia, bacharel em literatura, e ele, entre as suas ideias, entre as suas argumentações, Jan Hus defendia a autoridade total, inequívoca das Escrituras Sagradas
e da consciência, pregava a pobreza, ou seja, que o clero católico, os párocos, os padres, bispos, arcebispos, cardeais e o próprio Papa deviam viver uma vida financeiramente mais moderada e não uma vida. Ele pregava praticamente, ele foi muito influenciado por John Wycliffe, que pregava muito contra a opulência católica, contra a ostentação de riqueza, a vida luxuosa do clero católico, do alto clero católico. Não sei se isso te lembra alguma coisa nos nossos dias, né? A grande ostentação financeira. E ele pregava justamente contra isso, como pregou John Wycliffe. Pregava que a Bíblia era a autoridade máxima do cristianismo e defendia a aproximação da igreja com o povo, ou seja, não o povo só que tinha que se aproximar da igreja, mas que a igreja tinha que se aproximar do povo, se tornar mais popular, a começar pela facilidade da literatura, da leitura da Bíblia. Né? Então, o que aconteceu com John Royce? John Royce foi excomungado várias vezes, e acabou sendo condenado em 1415 pelo Concílio de Constança à fogueira. Foi talvez um dos únicos reformadores, um dos poucos reformadores que eram padres, que eram sacerdotes católicos, que foi considerado a ser queimado vivo na fogueira, porque o John Wycliffe não foi condenado, o Savonarola ele foi primeiro estrangulado para depois ser queimado, mas o John Royce ele foi queimado vivo na fogueira, porque ele causou um grande ódio da parte da Igreja Católica, causou uma grande hostilidade da parte da Igreja Católica por causa da sua pregação. Tanto que quando ele foi excomungado, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, e ele deixou de ser pároco da igreja de Belém, em Praga, ele passou a ser um pregador itinerante, pregando a verdade pura e simples do Evangelho, causando uma revolta maior ainda do clero católico. E por isso ele foi condenado. A morte dele causou uma grande revolta, a morte do John Royce causou uma grande revolta na Boêmia, gerou guerras dos seus seguidores contra o clero católico, né, porque tinha um grupo de seguidores chamados Irmãos Morávios, que o amavam, que o admiravam, que o seguia, que não aceitou a sua morte na fogueira. E o John Royce também, junto com o John Royce, junto com o John Wycliffe, foi um grande influenciador do Martinho Lutero, que foi um dos principais reformadores, né? um dos principais personagens da reforma religiosa desse tempo. Tá, irmãos? Eu tenho umas coisas para falar sobre o John Royce, sobre o John Wycliffe, sobre o Martinho Lutero, mas eu não quero tomar o seu tempo. Quero trazer só algumas coisas que você pode usar na sua aula de escola dominical, e você que é aluno da escola dominical, que você pode aprender também e chegar na escola dominical já com um pouquinho também de conteúdo. Então eu não vou falar muito, porque esses homens praticaram grandes coisas, grandes obras, e eles foram bastante importantes para a reforma protestante. Entre eles tem também o Jerônimo, né, Savonarola, o Jerônimo Savonarola, que foi, na verdade, há uma grande controvérsia quando se fala do Jerônimo Savonarola, porque por alguns ele é considerado um reformador, por outros teólogos, historiadores, ele é considerado um ativista político, né, já daquela época, digamos assim, porque na verdade o Jerônimo Savonarola, na verdade o nome dele é Jerônimo, não é Jerônimo coisa nenhuma, né? Ele foi um frei dominicano, ele era também de uma família muito importante de Florença, lembrando
que na época do Girolamo Savonarola, a Itália ainda não era uma nação unificada. Então, cada província tinha um governador independente, tinha um líder, um tutor independente. E o Girolamo Savonarola, que era de uma família muito importante, acabou se tornando um pregador incendiário. Lembra quando eu falo da fogueira, né? John Wycliffe acendeu, foi o que acendeu a primeira fagulha da fogueira da Reforma, e depois essa fogueira se espalhou gradativamente por toda a Europa, pela América do Norte e depois por todo o mundo, né? Então, o Savonarola, que era de uma família muito importante da Florença, né, de um lugar chamado Ferrara, né, nasceu em 1452, vou falar um pouquinho sobre ele. Nasceu em 1952, acabou se tornando um grande pregador, um pregador eloquente, que foi enviado para pregar em Florença, nasceu em Ferrara, na verdade, na Itália, foi enviado para pregar em Florença, que era o centro do Renascimento, e ele acabou se tornando um grande opositor do Renascimento e das imoralidades da sua época, né? Os jogos, as bebedeiras, as imoralidades sexuais e até as obras de arte confeccionadas pelos grandes artistas renascentistas. Inclusive, ele queimou muitas dessas artes nessas fogueiras aí que ele preparou. Então, ele foi uma pedra no sapato para a Igreja Católica, ele foi uma pedra no sapato para os tutores da Florença, para os artistas, né, da época do Renascimento, da época renascentista, e acabou sendo odiado unilateralmente. Tá? Ele pregou muito no púlpito da igreja de São Marcos e ele profetizava o juízo final. Pregava também contra os gastos exorbitantes de Lorenzo de Médici, que era o grande tutor de Florença na época e que era o grande apoiador das artes renascentistas. Inclusive, quando o Lorenzo de Médici, que também já não podia fazer muita oposição contra ele, porque já estava muito velho, ele morreu e o seu sucessor tentou tomar posse como tutor da Florença. O Savonarola expulsou ele de Florença e acabou se tornando, que era o Pedro de Médici, expulsou o Pedro de Médici e acabou se tornando uma espécie de governador da Florença. E as suas profecias aí sobre o juízo final na Florença se tornou em parte verdadeira quando o rei Carlos intentou atacar Florença, e aí se tornou uma grande comoção em Florença e muitas pessoas acabaram dando crédito às suas palavras, tá? Então, o Vaticano, que via ele com indiferença, que via ele como uma pessoa qualquer, como só mais um, acabou voltando seus olhos para ele, e por causa da sua pregação eloquente, né? Da sua pregação, violenta, digamos assim, acabou que o Papa Alexandre VI condenou ele à morte, né? Além de o excomungar, condenou ele à morte, né? E ele ignorou o Papa, ignorou a excomungação, digamos assim, e continuou o seu trabalho. Proibiu o jogo, proibiu bebida, proibiu festa, passou a tentar acabar com o renascentismo, queimou na fogueira espelhos, acessórios de moda, cosméticos, tudo que era objeto que ele considerava causador de pecados. Então, na verdade, ele foi mais um ativista, né? Um ativista político e religioso, mas na verdade ele não trabalhou como
o John Wycliffe e o John Hus, procurando uma reforma doutrinária na igreja. Né? O Savonarola, ele não trabalhou procurando uma reforma doutrinária da igreja. Ele queria moralizar a cidade de Florença, né? Onde ele morava, para onde ele foi enviado. Então ele não procurou. Por que muitos historiadores e teólogos não o consideram um reformador? Porque ele não procurou uma reforma nas doutrinas da igreja da época, da instituição religiosa que se destacava na época, né? O catolicismo. Ele não procurou isso, ele procurou mais impor uma moralidade, tanto na situação política, na situação dos renascentistas, né? Dos renascentistas, e também na questão moral, a questão da imoralidade, né? Jogos, sexos e por aí vai. Então ele não é considerado não é considerado por muitos um reformador por causa disso. Ele acabou sendo condenado à morte em 1497, né? 1497. Como ele era um frade dominicano, ele era da ordem dominicana. Na verdade, ele foi condenado à morte em 1498. Como ele era um frade dominicano, a Igreja Católica deu a ele a oportunidade, primeiro, se é que são oportunidade, de ser estrangulado, enforcado, e depois teve o seu corpo queimado. Como eu falei, talvez um dos únicos reformadores que foi queimado vivo foi o John Hus, porque ele era também um sacerdote, tá? Ele era também um frade, um padre. Ele foi excomungado e queimado vivo, para você ver o ódio que ele causou na Igreja Católica. Esse foi o fim do Savonarola, do Girolamo Savonarola, que alguns o consideram reformador, outros consideram mais talvez não seja essa palavra, mas eu vou usar, que eu vejo na minha cabeça agora, na minha mente, um ativista. Tá bom? Bom, entre o período de John Wycliffe, ou João Wycliffe, e Martim Lutero, houveram outras pessoas que foram considerados reformadores por uns e por outros não, como por exemplo Erasmo de Roterdã, e muitos outros que foram ou não considerados reformadores. Aí veio o Martim Lutero, né? O Martim Lutero, que também era um padre católico, ele era um padre da Ordem de Santo Agostinho, ele era agostiniano. Ele se revoltou contra a Igreja Católica, principalmente por causa das cobranças de indulgência, tá? Martim Lutero, como os outros reformadores, além de ser padre, além de ser do clero católico, ele era também teólogo, como ele era bacharel em teologia. O John Wycliffe foi doutor em teologia, o John Hus foi mestre em teologia, além de ser o John Hus. Deixa eu falar só um pouquinho do John Hus aqui. O John Hus também era bacharel em letras e também em arte. Inclusive, John Hus, ele não só teve uma grande influência religiosa, ele teve uma grande influência na escrita e na ortografia da antiga Tchecoslováquia, né, que hoje é a República Tcheca, e ele é uma das grandes personalidades históricas da República Tcheca, tendo até uma estátua dele na cidade antiga de Praga. Foi reitor também. Olha só como esses nomes foram importantes. Deixa eu falar um pouco mais do John Hus antes de eu falar do Martim Lutero. O John Hus foi também reitor da Universidade de Praga, ou da Universidade de Carlos, né, que tinha esses dois nomes. Então foi uma figura muito importante e que não tinha só uma educação religiosa, mas também tinha uma educação formal, né? Grandes homens que se dedicaram ao máximo às suas
formações, tanto formais como as suas formações, religiosas. A Reforma Protestante, de fato, se deu no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses. Ele questionava as práticas mundanas do clero católico. O que Martinho Lutero questionava? Questionava tudo que o John Wycliffe questionava. A opulência, a ostentação da igreja católica, a infalibilidade do Papa, a cobrança de indulgências, a transubstanciação, eles acharem que o pão era realmente a carne de Cristo, quer dizer, ele querer impor, que o pão era realmente a carne de Cristo e o vinho era realmente o sangue de Cristo, que na verdade são só elementos simbólicos. Ele questionava também a ignorância do baixo clero da Igreja Católica, porque muitas coisas que aconteciam na Igreja Católica não era de conhecimento do baixo clero. Como eu já devo ter falado, se eu não falei, eu vou falar. O baixo clero da Igreja Católica era formado muitas vezes por homens que não tinham, que muito mal sabiam ler, os grandes, agora o alto clero já tinham homens que vinham da nobreza. Não sei se eu já expliquei isso, se eu expliquei, eu vou explicar novamente, porque quem não conseguia uma sucessão na corte da monarquia da Europa, acabava se tornando padre, dos filhos do nobre, do duque ou do conde, ou do marquês, ou seja lá quem fosse. Quem não sucedesse esses homens na nobreza, o filho que não sucedesse, geralmente essa sucessão era feita pelo filho mais velho, a não ser que ele renunciasse essa sucessão, acabava se tornando padre. Então, os padres católicos, os sacerdotes católicos acabavam vindo da nobreza, e acabavam formando o alto clero. Eles tinham oportunidade de estudar, eles tinham oportunidade de se formar, eles tinham oportunidade de se tornarem teólogos, na maioria filósofos, advogados, mas o que? Se formar em literatura. Acho que o único homem pobre que teve um autoconhecimento, um dos únicos homens pobres, que teve a opção de ter um grande conhecimento acadêmico formal, foi o John Rush, que se formou em literatura, se formou em arte, se eu não me engano, além de ser teólogo, de ser mestre em teologia, e acabou influenciando até a língua tcheca. Mas o Martinho Lutero, que também veio de uma família não muito abastada e acabou se tornando também um sacerdote, acabou se tornando um padre e acabou tendo contato com o baixo clero. Ele se tornou padre, se eu não me engano, em 1502, se eu não me engano, em 1502, ele se tornou padre, mas só rezou a sua primeira missa muitos anos depois que ele se tornou padre, e acabou tendo contato lá com o baixo clero, viu a ignorância do baixo clero católico, e acabou se revoltando contra a igreja. Inclusive eu vi até um padre esses dias aí num podcast desses da vida aí, dizendo que Lutero se revoltou contra a igreja católica porque ele não teve muitas oportunidades, dentro da igreja, acabou se revoltando contra a igreja católica. Eu sinceramente não acredito muito nisso, mas cada um tem a sua opinião. E as 95 teses de Lutero foi transformadora para a igreja daquela época, e ele também pregava a Bíblia como uma leitura mais popular, a aproximação da igreja do povo. Ele era contra a cobrança de indulgências, ele era contra a transubstanciação, ele era contra a opulência, a vida luxuosa
que os padres, os sacerdotes do alto clero católico viviam, assim como quase todos os reformadores. Não sei se isso aí te lembra alguma coisa. E as suas cinco principais teses ou argumentos, os cinco principais argumentos do Martim Lutero foi as 5 solas, que é só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e somente a Deus toda a glória. Como eu falei para você, os dos únicos, talvez houvessem mais, mas um dos únicos reformadores religiosos que morreu queimado vivo foi o Jan Hus. Jan Hus acabou sendo queimado vivo. Os outros não. O John Wycliffe morreu, dizem que depois de um derrame, ou ele teve um ataque apoplético e os seus ossos só foram queimados por decisão do Concílio de Constança em 1415. Ele foi queimado praticamente na mesma época. Os restos mortais de John Wycliffe foi queimado na mesma época, praticamente na mesma época em que o John Hus foi queimado vivo. O nosso grande Martim Lutero também morreu de velhice, né? E um dos grandes feitos do Martim Lutero, além, lógico, das 95 teses e também de argumentar a autoridade única e inviolável das Escrituras e também de Cristo sobre a Igreja, foram os cinco solas, o seu grande argumento, né? Só as Escrituras, só a graça, só a fé, somente Cristo e a Deus, e só a Deus a glória. Ele foi também um homem que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e numa época também que, como na Itália, a Alemanha não era um país unificado, tá? Então, Martim Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546. Ninguém sabe qual a razão real da sua morte, mas foi por morte desconhecida, acredito que por morte natural. E depois de Martim Lutero, que vieram grandes outros nomes, inclusive o John Calvino, que era francês, mas que também era um sacerdote católico até se converter ao protestantismo, quando saiu da sua casa para estudar direito. Além de ele ser teólogo, ele era também advogado e acabou se convertendo ao protestantismo, e hoje talvez ele seja, dentro da reforma protestante, das igrejas reformadas, Calvino seja o grande ícone, né? Ou o grande influenciador da igreja reformada. E Calvino foi, ele foi um contemporâneo de Martim Lutero, talvez você não saiba disso, mas Calvino foi um contemporâneo de Martim Lutero, e os dois acabaram se ajudando, ou acabaram cooperando mutuamente sobre alguns pontos da reforma e também sobre alguns pontos da doutrina bíblica, certo? E aí também teve Zwinglio, teve o movimento puritano, e o movimento puritano tem grandes ícones, grandes personalidades no movimento puritano. Talvez na semana que vem eu traga alguma coisa do movimento puritano, muita coisa que o movimento puritano, talvez, que também foi um grande movimento de avivamento, que começou, aonde começou? Na Inglaterra. A Inglaterra nos séculos XIV e nos séculos XVI foi o grande berço do avivamento, né? Com John Wycliffe no século XIV,
o movimento puritano no século XVI, que influenciou todo o mundo, né? A Inglaterra foi o grande berço dos avivamentos, que depois foram espalhados pelo mundo. E talvez na semana que vem, quem sabe eu não fala sobre o movimento puritano, que é importante, e a nossa quarta lição da EBD. Vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre o movimento puritano, muito, muito importante. Eu acho que não, eu vou falar sobre o movimento puritano, vou falar dos seus grandes precursores, vou falar das suas grandes personalidades, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. O movimento puritano que foi importantíssimo na Inglaterra do rei Henrique VIII, né, que se opôs contra a igreja anglicana, que na verdade era uma cópia da igreja católica, que tinha como dono o Dom Henrique VIII. E vamos lá, por enquanto é só isso. Falei mais sobre os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, falei um pouco sobre Girolamo Savonarola, falei um pouco sobre Martinho Lutero, mas você pode pesquisar por aí. E na semana que vem eu volto com o movimento puritano. Fique com Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que isso seja esse vídeo, né? E essa nossa conversa seja útil para você. Fique com Deus e até mais.